Olá, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, tá bom? Então vocês estão me vendo agora. A partir do momento que eu finalizar aqui, vocês não vão me ver mais, mas eu estarei conversando com vocês porque o propósito hoje é discutir com vocês, apresentar, explicar sobre o relatório, sobre o laudo de uma avaliação respiratória, tá? De uma avaliação para treinamento muscular inspiratório, de uma avaliação para o uso do Power Brief. Então, vou explicar certinho para vocês um dos laudos de uma pessoa que eu avaliei, uma pessoa jovem, se eu não me engano, de uns 22 anos, atleta do futebol, tá certo? Então fica comigo que logo na sequência eu vou apresentar esse laudo para vocês, tá joia? Bom, então esse daqui são os dados que a gente obtém no Power Brief K5, tá? Na verdade, sim, ele não está laudado ainda, né? São só os resultados que a gente obtém no gráfico, tá? É algo ainda que eu vou avaliar, analisar e emitir o laudo pro paciente. Aqui essas regiões aqui, tá? São as regiões de identificação do paciente, tá? Por questões óbvias, né? Eu não vou expor quem é essa pessoa, o nome. Aqui tem nome, idade, tá? Essas questões aí, então a gente não expõe, tá? Mas isso daqui é de importância no papel educativo que eu tenho com vocês, né? Então, aqui quem me segue, além de ser profissionais da área, são pessoas também que têm a curiosidade no aspecto de evolução aí da fisioterapia respiratória. Esse grupo de pessoas são os pacientes e os familiares. Então aqui eu vou tentar explicar para vocês qual que é o diferencial de se usar um recurso como esse, tá? Na grande maioria, o paciente ele só compra o aparelho e segue os vídeos. Isso é válido, sim, é válido. Tem bastante gente que eu ainda tem contato e relata uma melhora com o uso do aparelho, mas com essa programação e com os detalhes que o Power Brief K5 ele permite, a evolução é melhor, tá bem? Então esse paciente aqui é um paciente de 22 anos, sexo masculino, praticante de futebol. Ele tem um peso de 87 quilos e uma altura de 1,86 m. Aqui está em centímetros, né? Então saiu 186. Mas isso aqui é a altura dele. E o IMC de 25,15. Tá? Esse daqui, ó, que eu tô passando o mouse em cima, é o valor de referência da pressão inspiratória pelo S-index. Que S-index é a unidade aqui a qual o Power Brief K5 avalia. Eu acho que é uma unidade mais válida, já falei para vocês aqui no canal, porque ela é uma unidade dinâmica, né? Então aqui eu adoto como referência um valor para 30 inspirações. Aí o porquê disso? Porque o músculo respiratório ele trabalha 24 horas por dia, né? Então essa que é a minha visão, uma avaliação mais dinâmica, opinião minha, acredito que é algo mais fidedigno. Então para esse paciente, a S-index normal, que indiretamente retrata a força do músculo inspiratório, é de 146. Aqui a gente tem os resultados que o Power Brief K5 permite, tá? Então, primeira linha aqui a gente tem a S-index, que é a pressão inspiratória, tá? Então a gente tem a pressão inspiratória, a unidade dela que é centímetro de água, que é a unidade de pressão. Essa primeira que é onde vocês estão vendo escrito SAVG é o resultado da pressão inspiratória do paciente. Esse valor aqui em cima, ele é o predito, então o paciente está bem abaixo do predito. S-Best e Personal Best são a melhor série e a melhor inspiração que ele teve durante todas as vezes que ele acessou o recurso.
Claro que nesse caso aqui foi uma avaliação só que eu fiz, então essa S-Best, a Personal Best, tem o mesmo valor, tá? Se você é paciente ou familiar que está vendo, não se preocupe muito com os termos técnicos, tá? Tenta captar a essência. Se você tiver alguma dúvida quanto aos termos técnicos, pode deixar aí no comentário público que eu vou responder. Então aqui eu vou calcular a porcentagem dessa força muscular inspiratória desse atleta para a gente dar uma olhada, tá? Então é 146 o normal e o dele foi 36,05. Multiplica por 100 e divide pelo 146, tá? Então, esse resultado aqui que a gente obteve corresponde a 24,70% do predito. Então, é uma pressão inspiratória que está bem abaixo do que é previsto para esse indivíduo com a idade dele, né? Peso, altura, que as pressões inspiratórias elas são dadas referente à pressão, à idade, peso e altura. E veja que é um atleta. Então, essa questão de porque a pessoa é bem treinada, é um atleta, é um corredor, vai ter uma pressão inspiratória boa, isso é lenda, tá? Porque ela acaba não treinando o músculo inspiratório. A única forma de se treinar o músculo inspiratório é usando recursos como Power Brief, como Respiron, na maior proporção em relação ao Power Brief, tá? Mas existe trabalhos aí que diz que o Respiron ele traz esse ganho de força. Então assim, mas é um paciente que mantém uma funcionalidade boa, como eu falei, ele pratica o futebol ainda, mas existe essa limitação. Qual que é a importância da gente utilizar o Power Brief com ele, tá? Redução do metaborreflexo, tá? O metaborreflexo é o que limita a nossa condição no exercício, limita a gente progredir mais no exercício e, consequentemente, traz a fadiga, traz o cansaço. Então, isso seria a vantagem do Power Brief. Isso, o pico de fluxo inspiratório, ele nos traz também uma característica de funcionalidade, né? E seria o quê? A quantidade de fluxo de ar que esse paciente consegue inalar. Quanto maior a pressão inspiratória, teoricamente, maior o fluxo inspiratório. Se a gente está pensando em um paciente com, por exemplo, DPOC, paciente com discinesia ciliar ou bronquiectasia, quanto maior esse valor aqui, mais perto do reflexo de tosse esse paciente vai estar, mais perto de uma higiene brônquica mais eficiente também esse paciente vai estar. Aqui a última linha é o volume, tá? Então o volume corrente desse paciente que a gente tem, o volume corrente de 2,12, que sempre essa primeira coluna aqui é a média, que é o valor em si. Essas outras colunas aqui, S-Best, Personal Best, a porcentagem, eu expliquei para vocês que a maior inspiração, a maior série que o paciente fez desde quando acessou o recurso. Só aqui na linha do pico de fluxo inspiratório está deslocado, mas isso provavelmente é uma falha no meu aplicativo que gera esses resultados para a gente. Então isso daqui é o que a gente tem, que o software trouxe, tá? Dos dados que eu coletei desse paciente. Tem esses aproximadamente 24% aqui do predito, né? Nossa principal meta é aumentar esse valor, tá? Como vai ser feito isso? É óbvio que vai ser treinando o músculo inspiratório desse paciente. Então aqui o recurso também traz algumas curvas, tá? Então essa curva aqui é a curva da pressão inspiratória, então a força que o paciente puxa o ar em função do tempo. Então aqui ele tem um tempo inspiratório um pouco prolongado na maioria das inspirações, que algumas extrapolou um tempo de 2 segundos, tá? É uma pressão inspiratória limítrofe, quando, na verdade, nem dá para dizer que é limítrofe, tá? Ela nem chega dentro do limite de normalidade. Quando ela alcança o limite de normalidade, a gente consegue enxergar
uma faixa cinza que aparece por aqui. Mas o que a gente observa? Tremor nessas linhas, né? Então existe um tremor aqui, e esse tremor, ele retrata a dificuldade que o músculo inspiratório tem de manter a tração ao longo da inspiração, tá? Existe uma forma aí da gente conduzir o TMI, conduzir a terapia com o Power Brief para poder melhorar isso daqui, tá? Então, em outros vídeos eu vou trazer para vocês pelo menos como eu trabalho isso com os meus pacientes, tá? Para manter essas linhas aqui o mais linear possível. De alguns pacientes que eu já estou acompanhando há mais tempo, então tem um paciente que eu acompanho já há 3 meses, então a gente conseguiu um resultado dessas linhas aqui, mantendo uma linearidade boa, tá? Linearidade boa é o que eu tô manter essas linhas umas em cima das outras. Que nem, por exemplo, essa região aqui onde eu estou passando o mouse é uma região que mantém uma linearidade, apesar delas estarem tremidas, tá? Então, eu acho que o principal gráfico aqui no recurso do Power Brief K5 é esse primeiro aqui, tá? Aqui a gente tem o gráfico do fluxo inspiratório e temos também o gráfico do volume, né? Então, esse paciente que atingiu um volume máximo de 2,77. Das 30 inspirações que ele fez para ter esse resultado, o maior volume que ele conseguiu foi 2,77. Porém, para critério de trabalhar com esse paciente, estabelecer minhas metas de tratamento, eu só uso a média. Tá joia? Protocolo para ele, como ele é atleta, a gente vai faríamos um protocolo de 100% da pressão avaliada, que seria essa daqui. Então, para esse indivíduo, eu precisaria de um Power Brief mecânico, se fosse trabalhar com ele com um Power Brief mecânico, que chegasse nesse valor aqui, né? Poderia ser um valor um pouco maior ou um pouco menor, mas sendo o protocolo 100% do valor avaliado, precisaria que fosse esse valor, tá? Agora, sendo esse valor que eu vou trabalhar com ele, 36,05, eu deixo uma pergunta para você responder para mim aí nos comentários. Se o meu protocolo é 100% da PI Max, 100% da S-Index, e o valor avaliado para esse paciente foi de 36,05, qual que é o Power Brief que eu iria prescrever para esse paciente? Qual é o Power Brief? Ou como eu iria conduzir a terapia com esse paciente? Com qual aparelho? Supondo que o protocolo de atendimento para ele fosse de 100% da S-Index avaliada. Responde aí para mim nos comentários. Em breve eu vou trazer a resposta para vocês aí nos comentários, respondendo para vocês. E até mesmo a gente pode conversar sobre isso em uma live ou um vídeo. Tá joia? Então esse foi o vídeo de hoje. Peço que você deixe seu like, curta, compartilhe o vídeo, compartilhe com aquele seu colega fisioterapeuta que já conhece o recurso e quer entender mais sobre o recurso. E não se esqueça de se inscrever no canal, tá joia? Um grande abraço e até o próximo vídeo.